Olá, meu nome é Henrique Lousada e vou apresentar o trabalho Analisando perfis de usuários pelos seus requisitos de explicabilidade em sistemas interativos, que foi realizado por mim, por Gabriel Chaves e por Lesandro Ponciano, na PUC Minas. Os sistemas estão cada vez mais presentes e desempenhando papéis cada vez mais determinantes na vida dos usuários. Por isso, cresce um receio de que possam influenciar em suas ações e opiniões, refletindo na dinâmica social, econômica e política. Isso pode acontecer quando um sistema recomenda uma decisão em detrimento da outra ou prioriza um conteúdo em detrimento do outro. Com isso, cresce uma demanda pela compreensão desses comportamentos dos sistemas, o direito a uma explicação. No projeto Análise e Desenvolvimento de Sistemas, vem sendo tratado como requisito de explicabilidade. Os sistemas, eles podem apresentar comportamentos complexos e às vezes até inesperados ou errados. Impor que um sistema explique esses comportamentos para o usuário é um requisito não funcional chamado de requisito de explicabilidade. Idealmente, essas explicações devem ser dadas para usuários de forma que, independente do seu nível de conhecimento, eles sejam capazes de analisar o que está acontecendo. A explicabilidade cumpre diversos propósitos. Por exemplo, o de educação, ao ensinar algo para o usuário a partir de uma explicação, a eficiência, quando essa explicação auxilia na tomada de decisão desse usuário, e na persuasão, quando convence um usuário a tentar ou comprar algo novo. Esse tópico é ainda mais desafiador quando os sistemas apresentam uma alta complexidade. Por exemplo, na inteligência artificial, ele vem sido amplamente debatido com a inteligência artificial explicável. Nesse contexto, é ainda mais desafiador implementar a explicabilidade porque envolve não só a implementação em si, como também dos dados que são usados para o treinamento desse algoritmo. Projetar sistemas que atendam ao requisito de explicabilidade não é uma tarefa fácil, e permeia todas as etapas da engenharia de software. Porém, pouco se sabe sobre a percepção do usuário quanto à explicabilidade, e esse é o problema que buscamos resolver. Entender as necessidades dos usuários é fundamental para que esse requisito seja atendido. Com isso, obtivemos modelos de usuário com o objetivo de identificar semelhanças e diferenças entre suas percepções em termos de explicabilidade. Para alcançar esse objetivo, empregamos um método que envolve métricas, agrupamento automático e interpretação desse grupo. Ele consiste da definição das métricas, que são variáveis do domínio do problema, que são considerados para o agrupamento, a obtenção dos dados de uma amostra de pessoas, o pré-agrupamento com o algoritmo K-means, variando o valor de K e verificando a qualidade dos agrupamentos com índice de silhuete e a variação intragrupo. Também a normalização e agrupamento com o K encontrado na etapa anterior e interpretação dos grupos encontrados a partir de suas centroides e correlações. As métricas que consideramos consistiam de afirmações pelas quais o usuário deveria demonstrar o seu nível de concordância em uma escala Likert de 1 a 5, sendo 1 discordo completamente e 5 concordo completamente. Essas métricas tratavam dos seguintes aspectos. A 1 tratava da utilidade da recomendação, mesmo sem explicação. A 2 tratava do interesse pessoal em explicação. A 3 tratava do interesse em explicação para os outros. E a 4 tratava da confiança gerada pela explicação. O formulário foi aplicado via Google Forms e divulgado em laboratórios de computação da cidade de Campina Grande, na Paraíba, e Belo Horizonte, Minas Gerais. Das 61 pessoas que responderam, 68% eram homens e 30% tinham idade entre 23 e 27 anos. Uma maioria afirma utilizar com frequência buscadores de conteúdo na web, mídias e redes sociais online. Para o pré-agrupamento, variamos o valor de K de 2 a 10 e obtivemos 6 como número ideal, pois a variação intragrupo se encontrava relativamente baixa e o índice de silhuete foi o maior entre os analisados. As centroides resultantes
podem ser interpretadas como perfis de usuários quanto aos seus requisitos de explicabilidade, sendo eles o perfil número 1, um perfil moderado quanto à explicabilidade. Ele tende a discordar que não se interessa em explicabilidade para si e a concordar que se interessa em explicabilidade para os outros. Porém, ele também tende a discordar que se sente mais confiante em recomendações quando são explicadas e tende a seguir recomendações pela sua utilidade dependente da explicação. O perfil número 2 representa um perfil interessado em explicabilidade. Ele também se interessa em explicabilidade e se sente mais confiante em recomendações quando elas são explicadas. Apesar disso, ele tende a seguir recomendações baseadas somente em sua utilidade, independente da explicação. Esse foi o perfil mais dominante, com 29 pessoas. O perfil número 3 indica um perfil exigente quanto à explicabilidade. Ele também apresenta interesse em explicabilidade e se sente mais confiante em recomendações quando são explicadas. Porém, diferente do perfil 2, tende a negar que segue recomendações somente pela sua utilidade, independente da explicação. Esse foi o segundo perfil mais predominante, com 16 pessoas. O perfil número 4 é um perfil indiferente quanto à explicabilidade. Ele não concorda nem discorda que se sente mais confiante em recomendações quando são explicadas, e também não concorda nem discorda que não se interessa em explicações para si. O perfil número 5 indica um perfil individualista quanto à explicabilidade. Ele tende a concordar que se sente mais confiante em recomendações quando são explicadas e tende a negar que não se interessa em explicações para si. Porém, também tende a negar que se interessa em explicações para as outras pessoas. O perfil número 6 indica um perfil desinteressado em explicabilidade. Ele obteve os maiores índices de A2, que é a métrica que não tem interesse que indica que não tem interesse em explicabilidade para si, e os menores índices de A4, que indica que ele não confia mais em recomendações quando são explicadas. Esse trabalho evidencia a possibilidade de se criar perfis de usuários pelos seus requisitos de explicabilidade. Projetar para esses diferentes perfis pode ser útil em diversos contextos, como acontece com o requisito de privacidade. A partir desses perfis, é possível se criar personas, se considerados os seus requisitos potenciais. O tamanho da amostra, apesar de suficiente para identificar essa possibilidade de agrupamento, ela não é suficiente para se identificar comportamentos generalizados desses perfis, sendo necessário conduzir novos estudos para que esses comportamentos generalizados sejam identificados. Também é importante investigar paradoxos entre o comportamento do usuário na vida real e a resposta que ele deu no formulário. Isso acontece com o requisito de privacidade e também pode acontecer com o requisito de explicabilidade. Concluindo, o nosso trabalho buscou analisar perfis de usuários com o objetivo de identificar as suas semelhanças e diferenças quanto à explicabilidade. Empregamos um método que envolve questionário, mineração de dados e análise estatística, que nos permitiu identificar 6 perfis que diferem entre si pelo interesse e exigência em termos de explicabilidade. Identificamos também que fatores demográficos variam de perfil para perfil, sendo o perfil número 2 e o perfil número 3, interessado e exigente, os mais predominantes. Enxergamos também diversos potenciais para trabalhos futuros, sendo interessante uma investigação mais profunda desse, de interesses e de requisitos de pessoas de cada um desses perfis. Muito obrigado.